O que eu faria se eu estivesse vindo para Portugal em 2023? Fala aí, irmão, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Naubert Moura aqui na área, diretamente do velho continente europeu, aqui em Portugal. E hoje eu resolvi fazer esse vídeo um pouco diferente aí do que eu costumo fazer, mas acredito que vai ajudar muitas pessoas que, cara, querem vir para Portugal, anseiam, têm um sonho de vir para Portugal. E como eu, por mais de 3 anos aí, tenho experiências, moro aqui em Portugal há mais de 3 anos, tenho documentos europeus e tudo mais, a residência portuguesa, né? E o conhecimento que eu adquiri ao longo todos esses anos aí, eu acredito que se eu tivesse os conhecimentos antes de ter vindo para cá e eu estivesse no Brasil, seria muito mais fácil a minha volta para Portugal, se eu já tivesse esse conhecimento. Então eu pensei, cara, por que não dar a oportunidade de alguém que está no Brasil ter esse tipo de conhecimento antes dela sair no Brasil? Eu ser a pessoa que eu queria ter ouvido há 3 anos atrás. E eu não vou me aprofundar muito aqui na minha história de Portugal e tudo mais, eu vou direto ao ponto sobre o que eu faria e qual que é a minha ideia para a pessoa vir para cá, conseguir ficar aqui, porque tem muitos que vêm para cá, se frustram, voltam para o Brasil, tipo, completamente com a visão muito negativa sobre as coisas, e cada um tem suas próprias experiências. Tem pessoas que têm suas experiências positivas, pessoas que têm suas experiências negativas, e eu sou nada mais, nada menos, mais uma pessoa trazendo a minha experiência, e o que você ouvir aqui, você pega de bom para você. Se, cara, não tiver nada de bom, você descarta e tá tudo certo. Fechou? E só uma pequena introdução aqui, como eu disse no início do vídeo, eu moro em Portugal há mais de 3 anos. Antes de ter vindo para Portugal, eu fui morar na Bélgica, porque vi meu objetivo tal de jogar futebol, de ser atleta de futebol. E na Bélgica, apesar de ter passado nos testes, nos clubes da Bélgica, em alguns, outros eu não passei, eu não tinha documentação e não pude ficar na Bélgica. Então, me falaram que o único país que eu poderia ter a chance de conseguir tirar essa documentação para poder jogar era Portugal. Então, eu vim de lá para cá e tudo mais, passei por várias coisas e comecei a trabalhar, tirei a minha residência através do contrato de trabalho. Enfim, sobre tudo que eu passei e tudo mais, vai ser sobre um outro vídeo. A intenção desse vídeo é como eu me preparei, como seria a minha mentalidade se eu estivesse no Brasil e pensando em vir para Portugal em 2023. E a gente vai fazer algumas continhas aqui de bêbado. Eu também não vou falar de passagens aéreas, porque é uma coisa, cara, que varia bastante, varia muito, e já tem muito vídeo aí na internet falando sobre isso. Eu acredito que uma coisa que não tem na internet e no YouTube falando é sobre as minhas experiências e sobre aquilo que eu acredito. Então, acredito que vai valer muito mais para quem está ouvindo. Fechou? Então, eu quero falar sobre 3 pontos aqui que são extremamente importantes. E o primeiro ponto, claro, teria que ser esse, que é a organização financeira. Só que se você tiver bem desenvolvido os outros 2 pontos que eu vou te falar, cara, são 2 fatores extremamente importantes. Você, mesmo que o ponto da organização financeira você não tenha muito, esses outros pontos vão acabar ajudando nessa parte. Naubert, por que vai ajudar na parte financeira? Porque esse foi o meu caso. Se eu não tivesse esses outros 2 fatores, eu não teria conseguido ficar em Portugal, muito menos ter tirado documentação e tudo mais. Não teria hipótese alguma. Mas a primeira coisa que
a gente vai falar que é sobre organização financeira. A primeira coisa que eu pensaria antes de vir para Portugal era pensar sobre a minha organização financeira. E eu acho que, no mínimo, para mim estar preparado para vir para cá, eu teria que vir com no mínimo uns 3 meses, assim, não que fosse aquele dinheiro para, cara, chegar aqui e sair, não, cara, é o dinheiro para pagar aluguel e alimentação e as outras contas básicas que ia ter. Esse era o dinheiro e que eu teria para ficar no mínimo 3 meses, na atual situação que está aqui, que é Portugal com inflação, os outros países da União Europeia, por conta do que está acontecendo aí no mundo, por conta do que aconteceu. Então, eu vou fazer algumas continhas de bêbado aqui, entendeu? Isso aqui é a minha realidade e que eu acho que seria no mínimo para a pessoa passar 3 meses aqui. Se você passa com mais, se você passa com menos, isso é a minha experiência, fechou? O que acontece? Aluguel. Cara, eu não ia alugar casa. Primeira coisa que eu queria ter que me dissessem antes de vir para Portugal é que tinha a possibilidade de alugar quartos. E eu não sabia disso, porque, tipo, no Brasil não é muito comum, né? Ou pelo menos em Goiânia não é. Não sei nos outros estados, não sei se São Paulo é e tudo mais. Você pegar e alugar o quarto da pessoa. Tem a pessoa que fica na casa, né? O dono da casa, ou a pessoa aluga do dono da casa e aluga os quartos. E aqui em Portugal é muito, muito comum. Muito comum as pessoas que chegam, elas alugam um quarto e tudo mais. E porque sai de uma forma muito mais barata e você pode usar a casa toda. Inclusive, que é um ótimo ambiente para você fazer network e você conhecer pessoas. Então, eu alugaria um quarto. Então, na atual situação de Portugal aqui agora, o que eu pensaria em trazer para ter pelo menos 3 meses garantido de quarto? Cara, eu pensaria no mínimo 300 euros, mas eu não viria para a capital, eu não iria para Lisboa, não iria para as outras, eu iria para um pouquinho mais afastado, sendo que eu moro a 20 minutos de Lisboa, eu moro no Montijo. E o que que acontece? Cara, 3 meses a 300 euros um quarto, então seria já pensaria em ter 900 euros. Depois a gente converte para o real, tá bom? 900 euros só o quarto, para passar 3 meses. Agora o outro ponto que é a alimentação. Cara, a alimentação, eu consigo, tipo, alimentar bem aqui, alimentando bem, cara, 200 euros por mês. Alimentando bem, tipo... Só que assim, sem esbanjar demais, né? Aí você é querer demais, ficar comprando muita coisa e tudo mais. Cara, 200 euros ali, tranquilo, pra você comer de boa e tudo mais. Sem loucura, entendeu? Então já foi o quê? Mais de 3 meses seria o quê? 600 euros, mais 600 euros, né? 3 vezes 200, 600. Então já foi aí 1.500. O que você vai precisar também? De internet, cara. Você pagaria o quê? 15 euros por mês de internet, mais 45 euros de internet. Você precisaria também de tirar um cartãozinho que você tira aqui, que você consegue tirar, ele 40 euros por mês, você anda pra cima e pra baixo, entendeu? Pra cima e pra baixo você anda com um cartãozinho de 40 euros, você anda pra cima e pra baixo. E o que acontece? Mais 40 euros. Só até aqui já foi 1.585 euros. Isso aqui, aí você fala, não, Albert, mas e os outros gastos que tem e tudo mais? O que poderia vir? Cara, tem muita coisa que é imprevisível. Então, desses 1.585 aqui, eu não traria isso, eu traria um pouco mais. Eu traria de 1.800 euros a 2.000. Isso, eu não estou falando de passagens aéreas, entendeu? É só o dinheiro que eu traria de organização financeira, entendeu? Era isso aí, de 1.800 a 2.000. Aí vamos ver como é que tá a cotação aqui do euro em real aqui. Tá só... Cotação do euro tá
5,55. Multiplica esse valor aqui vezes 5,55. Vamos ver como é que dá aqui, ó. 5, ó, daria isso aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver aí, ó. 8.796. 8.800 praticamente, que traria só para Portugal. Eu acredito que seria o ideal para poder, tipo, ficar 3 meses aqui, tranquilo. E, não, bicho, mas como é que iria? Você ia turista e tudo mais, que foi a forma que eu vim e depois eu tirei a documentação. Você recomenda ir como turista e depois tirar a documentação? Cara, eu não recomendo, porque hoje está muito mais facilitado as coisas. Tem um visto de trabalho, tem um visto de nômade digital, tem vários vistos aí que podem te ajudar. Então, eu tiraria o visto de trabalho. E nesses 3 meses aí, cara, com essa organização financeira, daria, cara, as chances seriam muito grandes de dar certo a sua programação para você morar em Portugal e fazer essa transição. Não, bicho, isso aí é para 2 pessoas, é para uma pessoa, é para uma família, cara. Eu recomendo, cara, de coração. Eu sei que é muito difícil para as pessoas e tudo mais fazer isso, mas eu recomendo que você que está querendo vir, você venha sozinho. E depois, você tem mãe, você tem pai, você tem namorada, você tem cachorro, periquito, você traz essas pessoas depois, entendeu? Só que, não, mas não tem como, cara. Se não tem como, então traz todo mundo. Traz sua namorada, e tá tudo certo, entendeu? Aí é sua responsabilidade. Mas a minha sugestão é que você venha sozinho. Por quê? Porque é muito mais fácil para você mudar, para você se locomover, para você passar os momentos difíceis, entendeu? Então, para mim, esse é o ideal da organização financeira. Agora eu vou falar sobre os outros pontos, mas não, Albert, eu não tenho capacidade de ter esse dinheiro e tudo mais e tal. Então, cara, você vai precisar desenvolver extremamente os dois outros fatores que eu vou falar aqui agora, que foram extremamente importantes para mim e que se não fosse, cara, eu não estaria aqui hoje. Com certeza eu não estaria aqui hoje. E eu não, cara, não teria, na minha idade, não teria conseguido ficar aqui. Não teria emocional e não teria, cara, força nenhuma para estar aqui. Então, os outros dois fatores que você precisa desenvolver, que mesmo que você não tenha condições de você ter esses 8.000 aqui e tudo mais, 9.000 que seja, para você vir e ficar esses 3 meses, você conseguir o quê? Metade disso, ou quase isso, você precisaria desenvolver muito a sua inteligência emocional e a sua inteligência social. Cara, a sua inteligência emocional é que vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso aqui. Se você tiver uma mentalidade e uma pessoa emocionalmente fraca, você não vai conseguir ficar aqui. A grande maioria das pessoas que não consegue ficar aqui é porque não tem um emocional forte. E, Naubert, é culpa dessas pessoas? Cara, claro que tem todo um sistema onde se apropria as pessoas ter o emocional fraco. E elas não são ensinadas, isso deveria ser ensinado nas escolas. As pessoas a terem um emocional forte para lidar com as pancadas da vida. Mas não tem. Na maioria das vezes, as escolas não têm isso, os pais não ensinam isso, entendeu? Então, pessoas não desenvolvem as suas emoções. E o que que acontece? É, Antes de vir, eu organizaria essa parte financeira e, cara, eu preparei o meu emocional. Não, mas como preparar o emocional? Cara, você precisa ler
Você precisa treinar, você precisa praticar coisas que te desafiam para melhorar o seu emocional, se colocar em pressão em coisas no Brasil. Ah, não, mas eu não tenho dinheiro e tudo mais para fazer as coisas. Cara, vende alguma coisa. O que que eu faria? Eu já vendi espetinho no Brasil, em feira e tudo mais. Já trabalhei na loja da minha tia. Fiz várias coisas, entendeu? Por quê? Porque eu queria estar desconfortável. Não que eu precisava, graças a Deus, o meu pai nunca deixou faltar nada dentro de casa, nem minha mãe e tudo mais. Mas é porque eu sabia que se eu ficasse ali naquela zona de conforto, eu não iria me desenvolver. Então eu tinha que sair daquela zona de conforto e procurar estar desconfortável para mim crescer. Então, cara, você precisa sair da sua zona de conforto e desenvolver o seu emocional. Para isso, eu tenho um treinamento que eu fiz completamente gratuito, que é sobre autoconfiança. Que, cara, se não tiver autoconfiança, cara, nem vem para Portugal, fica aí no Brasil sofrendo mesmo. É completamente gratuito. Eu vou deixar o link na descrição aqui o meu treinamento gratuito que se chama A Chave da Autoconfiança. E se não tiver aí, caso por algum motivo o site caia no ar e o link não estiver clicável, vai lá no meu Instagram e @naubert_moura e me cobra. Naubert, cadê o treinamento que você falou gratuito que tinha? Cadê? O link lá não tá dando certo. Você me avisa. Fechou? E outra coisa, eu vou te falar o terceiro fator. Esse aqui é primordial, cara. Se você não desenvolve ele, aí no Brasil, cara, você vai ser extremamente obrigado a desenvolver ele aqui, que é a inteligência social. Você precisa aprender a lidar com as pessoas, você precisa aprender, cara, porque aqui você vai ser testado tanto quanto socialmente, tanto quanto emocionalmente. Então, se você não tiver essas coisas bem desenvolvidas, o que que vai acontecer? Você não vai conseguir ficar aqui, cara. Você não vai conseguir ficar aqui. Então, uma coisa acontece no Brasil, eu passei aqui, o meu período aqui completamente sozinho aqui, família toda no Brasil, passei o período todo da pandemia aqui, entendeu? Se eu não tivesse um emocional forte, cara, não teria estado aqui, não conseguiria ficar aqui, entendeu? Muita coisa acontecendo e tudo mais, o medo dos familiares de alguém partir e tudo mais. Então, se você não tivesse um emocional forte e você não desenvolver sua inteligência social, porque você vai precisar encontrar trabalho, você vai precisar encontrar casa para morar, pessoas que vão te ajudar, pessoas para tirar sua documentação, para organizar seus documentos, entendeu? Então, tudo está ligado à sua inteligência emocional, à sua humildade e ligado à sua inteligência social. Porque muitas das vezes, se você não tiver a parte financeira tão forte, mas você precisa ser extremamente forte na sua inteligência emocional e extremamente forte na sua inteligência social. Entendeu? E, Naut, como desenvolver minha inteligência social? Cara, tem uma série de vídeos aqui no YouTube, uma playlist, falando sobre inteligência social. Uma série, gratuito. Só você pegar e assistir. Naut, quero uma coisa mais profunda. Tem o método GDM, que é um treinamento meu. Naut, é pago? É pago. Porque na maioria das vezes as pessoas não valorizam aquilo que vem de graça. Então, é um treinamento que tá ridículo o preço dele, que se chama o método GDM, que é o método gigante da sua mente, que dentro desse método GDM tem um módulo específico de inteligência social. Tudo que eu aprendi, tanto quanto no Brasil, tanto quanto aqui em Portugal, de experiência realmente vivida na prática, e também do que eu trouxe e apliquei dos livros de treinamentos que eu fiz, de mais de 25 mil reais investidos em treinamentos. Então, isso tudo combinou para o quê? Para mim, aos 23 anos, morar em Portugal, ter documentação europeia. E, não, bicho, mas por que, cara, passar por isso tudo? Qual que é a importância disso? O que eu vou te falar agora pode te deixar um pouquinho incomodado. Por quê? Cara, com a situação agora que tá acontecendo com o Brasil e tudo mais, cara, você precisa ter opções.
entendeu? Eu acredito que você ter um documento de fora do Brasil, que te dá a possibilidade de você morar em outro país, ele te dá possibilidades. Ele te dá, cara, opções. Você precisa ter sempre opções, cartas na manga. Porque se você fica dependendo de política, se você fica dependendo daquilo que acontece no seu país, você sempre vai estar dentro de uma caixa, cara, que vai ser difícil você sair dali, onde o sistema vai te engolir. Então, se você não tem a habilidade de procurar ter opções, de desenvolver esse outro lado, onde você se dá a oportunidade de, cara, eu vou achar novas opções, eu vou mudar a geração da minha família, eu vou ter novas possibilidades, eu vou ter novas ambições, porque para mim, cara, o sucesso ele é uma obrigação. O sucesso ele é uma obrigação. O sucesso, você buscar, ter a ambição de buscar as coisas, é uma obrigação. Se você não leva como isso obrigação na sua vida, cara, você está sendo irresponsável consigo mesmo e com a sua própria família. Entendeu? Então, se você não busca, você, tipo, não acorda cedo, não tá buscando o melhor. Ah, não, mas eu tô buscando o melhor todos os dias e não tá seguindo. Cara, o que você tá fazendo de errado? Você está saindo realmente da sua zona de conforto? Você tem que metrificar e entender o que está acontecendo. Você tem que ser um especialista em questionar. E eu quero te questionar agora, Albert, mas Portugal é a maior maravilha do mundo? Não, cara, não é a maior maravilha do mundo. Mas foi uma experiência que eu tive na vida, que aos 23 anos de idade, cara, que eu não trocaria por nada. Eu não trocaria por nada. Eu, com certeza, em 2023, eu viria para Portugal. Só pela experiência, só pelo encurtamento de tempo que eu tive de aprendizado. Que muitas pessoas passam dominadas pelo medo. A maioria das pessoas passam a vida toda. Ah, eu vou fazer, eu queria fazer isso. Eu tô pensando em fazer isso, mas eu tô com medo. Cara, isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Não vai te levar a lugar nenhum. O medo, ele vai te paralisar e vai fazer você ter os piores dias da sua vida. E você não vai curtir a vida doidada. E tem um dos meus mentores que ele fala uma frase muito massa, que é o Pablo Marçal, que é assim, que a vida se trata de uma aventura na qual ninguém vai sair vivo dela. Portanto, curta a vida doidado. Então, se você deixa o medo te parar, cara, você não vai curtir a vida doidada. E eu tô aqui para curtir a vida doidada. Entendeu? Mas eu não tô dizendo ninguém para ser responsável e tal, para largar tudo e vir para Portugal e tudo mais. Desenvolva a sua inteligência emocional, tem inteligência social, aí sim. Cara, aí você tá pronto para tocar o terror. Fechou? E se você gostou desse vídeo, ficou até no final dele, se inscreva no canal e parabéns por ter ficado. Poucas pessoas ficam até o final. Fechou? Tamo junto, bora pro game e vamos fazer acontecer. É nóis.